Oiê, o nosso culto já vai começar. Mas antes, deixa eu só dar um recadinho. Não esqueçam de compartilhar a live. Gente, aproveita esse minutinho aí, compartilha para que os seus amigos do Facebook também vejam. Não esquece de marcar um amigo aqui no Facebook, aqui no comentário, que tá precisando de ouvir uma palavra, que tá precisando. Marca ele aqui para ele também participar desse momento especial conosco. Nos siga nas redes sociais da igreja, Instagram, @igrejacomac e YouTube Igreja Comac. O Facebook é esse daqui que vocês já estão vendo. Siga, ative o sininho de notificação das 3 redes. Se tiver uma publicação nova, você será notificado e não vai perder. Ok? Posso contar com você? Então é agora fazer um momento seu com o Senhor. Esteja atento a falar o seu coração, tá bom? Bora lá? Graças e paz, queridos. Amém. Boa noite. Mais um culto online, mais uma noite que estamos juntos aqui, mais uma segunda-feira. Quero primeiramente agradecer a sua entrada aqui na live. Quero agradecer por você estar aqui com a gente essa noite. Quero te fazer um pedido especial nesse momento, que você, antes de mais nada, já vá, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, para que a gente alcance, um número bom de pessoas, para que através dessa palavra, vidas possam ser alcançadas nessa noite, não somente você, mas que você compartilhe, esse vídeo com outras pessoas que você acha que esteja precisando de uma palavra de Deus nessa noite. Amém? Quero também especialmente te agradecer, por você que ontem nos ajudou nesse projeto. Ontem o bispo agradeceu no altar, mas talvez você não estava aqui no culto ontem, então você que comprou, você que doou alguma coisa para quem tinha, ou até mesmo você que orou pelo projeto para que tudo desse certo, muito obrigado, a tua oração surtiu efeito, o projeto foi uma bênção e eu quero te agradecer, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente nessa noite, em nome de Jesus, tá? A palavra que a gente vai ler hoje está em Marcos, no capítulo 3, no versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 5, essa palavra que está ecoando dentro de mim, essa palavra que está falando muito ao meu coração. Eu falei um pouquinho dela, no devocional que nós estamos fazendo todos os dias, que está sendo postado na página da nossa igreja. Fique atento também, vai chegar notificação no seu celular. Cada dia tem sido uma palavra abençoada, que está alcançando muitas vidas, e eu tenho certeza que Deus também vai falar no teu coração. Eu falei um pouquinho lá sobre essa palavra, mas lá o vídeo é um pouquinho curto, o vídeo é pequeno, somente para a gente refletir durante o dia. E hoje eu quero ampliar um pouquinho o entendimento que eu tive dessa palavra e quero compartilhar com você. O livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a mão, sã como a outra. Esse texto aqui, quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito impactado a respeito de algo que o Espírito Santo falou comigo naquele momento que eu li esse texto, sobre um impulso que o Espírito Santo nos causa. E esse é o tema da mensagem de hoje, um impulso do Espírito Santo. Aqui eu vejo nitidamente o quanto Jesus entra naquele lugar, como aquelas pessoas em volta olham para Jesus, esperando o que ele iria fazer naquele momento. Tendo em vista que o texto nos relata que era um dia de sábado, onde para aquele povo, daquela região, não era lícito fazer algumas coisas no sábado, assim como curar uma pessoa enferma, assim como fazer diversas coisas, não era lícito fazer isso num dia de sábado.
Então, quando Jesus entra na sinagoga, como a Bíblia nos relata aqui, e que tem um homem cuja sua mão era mirrada, as pessoas que estavam em volta naquele lugar, elas já começam a olhar para Jesus, querendo acusar ele de alguma coisa, esperando ele tomar uma atitude para que eles possam acusar Jesus de algo. E o que me impacta nesse momento é a atitude de Jesus. O que me deixa impactado com esse texto é a atitude de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você. Jesus nos ensina que quando estamos sendo impulsionados pelo Espírito Santo, não temos medo do que estamos fazendo ou que iremos fazer. E a tônica da palavra de hoje é isso. A gente viu no texto que a palavra mesmo relata que Jesus, na hora que ia fazer o ato de cura, aquele homem cuja tinha mão mirrada, Jesus mesmo, ele olha em redor, e a palavra vai dizer que ele fica indignado com os olhares das pessoas naquele momento. Ele sentiu que houve um julgamento ali nos olhares. Ele sentiu no lado humano dele, naquele lado onde eu e você hoje sentimos, às vezes, quando vamos tomar alguma atitude, né? O nosso sentimento, a gente tem um sentimento de medo, a gente tem algo que nos paralisa, a gente sempre tem algo que a gente mesmo auto se julga para ver se a gente vai tomar essa atitude ou não. Um sentimento que gera na gente, pode ser o medo, pode ser qualquer outro sentimento, através de olhares, através de coisas que as pessoas falam, através de olhares que as pessoas talvez estejam só te esperando tomar atitude para te criticar, e aí os olhares fazem com que você gere um sentimento dentro de você. Eu não quero aqui definir esse sentimento só como medo, pode ser qualquer outro sentimento, vergonha, né? Talvez insatisfação, talvez medo, ou talvez outra coisa que você tem ali gerado no momento, né? Talvez uma timidez, não sei, mas você gera esse medo dentro de você através de olhares. E acredito que naquele momento, quando Jesus olha para aquelas pessoas, que estavam em volta, né, olhando ele com os olhares tortos, esperando ele tomar uma atitude para julgar, acredito que gera algo em Jesus também. Quando a Bíblia nos relata que Jesus ele veio como homem, então ele teve sentimento. Ele teve sentimento como eu e você, e que às vezes quando as pessoas olham para a gente com olhares tortos, com algumas coisas, a gente sente algo, e acredito que Jesus também sentia isso. Só que como o tema dessa mensagem vem falando, o impulso do Espírito Santo, ali acredito que Jesus olha para aquele povo, ele até tem esse sentimento. Só que quem estava impulsionando ele a fazer o que ele veio fazer na terra, era o Espírito Santo. A gente vai entender que tudo que Jesus faz, né, no ministério dele aqui na terra, tudo que Jesus faz na caminhada dele aqui na terra, é tudo impulsionado pelo Espírito. Porque se a gente for pegar cada ponto onde Jesus, né, manifestou um ato de cura, manifestou um ato de perdão, a gente vai ver que sempre tinha pessoas olhando Jesus e julgando com olhares. E que se fosse talvez só o lado humano de Jesus fazendo aquilo, talvez Jesus não faria metade do que ele fez, porque o julgamento seria tão grande que ele mesmo, ele não se sentiria à vontade de fazer o que tinha que ser feito. Então acredito que, eu tenho certeza, na verdade, que metade das coisas que Jesus fez na terra, talvez não teria surtido tanto efeito. Só que eu aprendo que o que impulsionava Jesus a fazer o que ele tinha que fazer era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo impulsionava Jesus de uma certa forma que quando o lado humano dele, né, era atingido pelas pessoas que o julgavam em volta, ou por olhares, talvez por palavras, Jesus não paralisava. Jesus ele não paralisava naquilo e ele continuava, porque o Espírito Santo era que conduzia ele. E é isso que me impactou nessa palavra. E a gente vai ver que Jesus não paralisa, ele continua. E ele traz aquele homem até o meio e diz que a mão daquele homem seria sã, assim como a outra. E eu quero aqui despertar algo em você, para que tanto a minha vida como a sua, a nossa vida ela seja também impulsionada pelo Espírito Santo, para que a nossa vida ela seja de verdade, não mais paralisada pelos nossos sentimentos humanos.
Porque tem muitas coisas que eu e você devemos fazer, né? Muitas coisas que nós devemos fazer no reino de Deus, pregar a palavra, evangelizar, né? Pregar a palavra para aqueles que precisam, curar, libertar pessoas através da palavra de Deus. E às vezes nós deixamos com que o nosso sentimento humano, com que as nossas vontades humanas faz com que a gente paralise e não deixa esse impulso do Espírito Santo nos levar à frente, nos levar a fazer aquilo que nós temos que fazer. E eu quero te despertar aqui para algumas coisas. Eu separei aqui 3 pontos para falar com você sobre aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos praticar, para que na hora que você tenha que tomar uma decisão, não seja uma decisão pelo teu sentimento, pela tua vontade, para que na hora que você tenha que fazer algo, você não paralise, porque às vezes a gente fica falando, errou porque agiu pela carne, mas às vezes você também deixa de fazer algo que seria produtivo, né, tanto para a tua vida ministerial, quanto para a tua vida com Deus, né, também às vezes para abençoar alguma vida, para fazer alguma coisa para outra pessoa, e às vezes você deixa de fazer isso, porque o teu lado humano aflora um sentimento que te paralisa, aflora um sentimento em você que faz com que você não faça aquilo que é para ser feito. Então eu quero te despertar para esses 3 pontos. O primeiro ponto, ter sensibilidade para saber se é Deus que está falando, e isso vai vir da intimidade que você tem com Deus. O primeiro ponto é esse, você tem que ter a sensibilidade. Você tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Você tem que ter a sensibilidade de discernir se aquilo que está falando contigo, se é Deus ou se é o teu próprio lado humano, se é a tua própria emoção que está te paralisando de novo. E você precisa discernir isso, você tem que ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade você só vai conseguir discernir para um lado e para o outro o que é e o que não é, através da intimidade que você tem com Deus, através do momento que você tem de verdade, de vida com Deus. É mais ou menos um casal, quando um olha para o outro, que já sabe aquilo que um e o outro quer, somente no olhar. Às vezes isso acontece com filhos também, tem pais que dá uma bronca no filho somente pelo olhar, e o filho já sabe o que o pai quer. Isso é por conta da intimidade, é pelo momento que passa junto, pelo tempo que passa junto, e cria essa intimidade. Então você precisa entender que você tem que ter essa sensibilidade de saber o que é a voz de Deus. E o texto é Mateus 26:39. Eu vou ler para você. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui a gente tem que entender que, embora a gente sabe que nesse momento, quando Jesus fala que se era possível Deus apartar o cálice dele, ali a gente vê que tem uma vírgula, né? E a gente pode entender que ali Deus ficou em silêncio. Deus não respondeu Jesus. E aí Jesus mesmo, ele autodefine. Ele fala: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele tinha tanta intimidade com Deus, por ser o seu pai, é claro, a gente sabe, tinha tanta intimidade que até no silêncio, até quando a resposta de Deus foi um silêncio, Jesus entendeu que era Deus que estava falando com ele. O falando entre aspas, porque Deus não falou nada, só ficou em silêncio. Mas a intimidade que Jesus tinha com Deus era tão grande que ele entendeu qual era a resposta de Deus para ele naquele momento. E aí ele mesmo define: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então nós precisamos entender nesse primeiro ponto que é preciso a gente ter sensibilidade para saber o que é que Deus está falando com a gente, ou até mesmo quando Deus não está falando, quando Deus faz um silêncio, e aí a tua emoção, o teu sentimento humano, ele responde algo que não é Deus que está falando para você.
Então, para isso, você tem que ter sensibilidade. Você tem que ter intimidade com Deus para entender isso. O segundo ponto é ter fé que de verdade Deus existe e que é Ele que guarda a sua vida. Isso aqui parece ser brincadeira, mas às vezes nós, eu não quero nem falar do mundano, quero falar de nós cristãos mesmo. Às vezes nós mesmo deixamos a entender que em alguns momentos na nossa vida Deus não existe. Parece brincadeira, mas é uma verdade, porque às vezes eu encontro pessoas tão desesperadas com as coisas que parece que Deus não existe. Parece que ela não sabe que Deus existe, parece que ela não sabe que Deus está no controle de tudo. Então parece brincadeira, mas que de verdade devemos ter fé que de verdade Deus existe e que é Ele que guarda nossas vidas. Em Jó, capítulo 19, versículo 25. Esse capítulo aqui, o 19 de Jó, depois você lê ele todo para você entender o versículo 25. A palavra diz assim: contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Leia o capítulo todo para que você entenda esse versículo. Mas que você precisa entender que não importa a situação da tua vida, o teu Deus existe. O Deus das nossas vidas, Ele de verdade existe. E aqui, como Jó está falando, uma hora Ele vai se levantar do trono. Não importa a tribulação que você ou que nós estejamos passando, guarda teu coração, fica tranquilo, que a hora certa e a hora que for preciso e necessário, o nosso Redentor Ele vai se levantar do trono. E você precisa entender isso e precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus existe de verdade e que Ele está cuidando da tua vida. E que na hora que for necessário Ele vai te defender. Assim como uma mãe guarda um filho, Ele vai fazer com você também. Assim como um pai cuida de um filho, que na hora que vem os problemas, que vem o predador para pegar o filho, Ele garra o filho, protege e luta até o fim. O nosso Deus, Ele faz isso pelas nossas vidas. Pode ter certeza. Quando Jó fala isso aqui, ele estava falando com todas as letras. Como eu estou dizendo para você, se você ler o capítulo 19, você vai entender o porquê Jó define isso no versículo 25. E o tamanho da fé dele em Deus. O tamanho da confiança que ele tinha que era Deus que guardava a vida dele. Então fique tranquilo, meu irmão. Em tempo de pandemia, em tempo que está um caos no mundo, um tempo onde a gente não sabe mais o que é certo ou o que é errado em termos de ciências, Hoje você liga a televisão, está falando que uma coisa é a correta, amanhã quando você liga aquilo ali já não é mais correta. Eu já não sei nem mais qual máscara que nós temos que usar, se é de pano mesmo, é de tecido, ou se é descartável, Eu já não sei nem mais o que eu tenho que fazer se eu olhar para a ciência, mas de uma coisa eu sei, que na hora certa, o meu Redentor, Ele vai se levantar pela minha vida e pela sua. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. E o terceiro ponto é ter uma vida de consagração e de busca a Deus. Esse terceiro ponto aqui vai definir os outros dois primeiros que a gente falou, que foi o ter sensibilidade para saber se é Deus que está falando com você. O segundo ponto, ter fé que de verdade Deus existe e que Ele guarda a sua vida. E o terceiro que define esses dois é ter uma vida de consagração e de busca a Deus. Se você consagrar a tua vida e buscar a Deus, a tua emoção, o teu sentimento, aquilo que a gente chama de carne, o que o apóstolo Paulo vai definir, sobre a guerra, sobre o espírito e a carne, é isso aqui. Se você consagra a tua vida, a tua carne ela perde a força, a tua emoção perde a força, o teu sentimento perde as forças. E aí você vai entender que tudo que você faz, que tudo que você toma de atitude, vai dar certo. Porque aí já não é mais você fazendo. Aí já é você deixando o Espírito de Deus fazer pela tua vida. E eu nunca vi, nunca vou ver, eu tenho certeza disso, nada que Deus faça que dá errado. Eu nunca vi. Tudo que Deus faz dá certo.
Guarda isso no teu coração. Pode ter certeza que se alguma vez na tua vida você até pode ter orado, falando: Senhor, qual o caminho que eu tenho que levar? O que eu tenho que fazer? Você pode até ter orado, irmão, mas se deu errado, pode ter certeza que foi o teu sentimento que te deu a resposta, que foi a tua emoção que te deu a resposta. Pode ter certeza disso. Mas, Emerson, eu orei, eu fiz um monte de coisa, irmãos, vai por mim. Se você fez a atitude, tomou a atitude e deu errado no final, a conclusão disso não foi produtivo, não deu certo, pode ter certeza que não foi resposta de Deus, que a resposta que você seguiu não foi Deus que te direcionou, foi muito mais o teu sentimento, a tua emoção. Talvez Deus fez igual fez com Jesus, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 39. Deus ficou em silêncio, e você entendeu o silêncio de Deus como a resposta errada. Na verdade, você entendeu o silêncio de Deus e tomou o caminho errado, e pegou aquele silêncio e teve como resposta e seguir um caminho que talvez não era para você seguir. Pode ter certeza disso. Essa parte aqui do ponto 3, ter uma vida de consagração e de busca a Deus, lá no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um contra o outro, para que não façais as coisas que queres. Vamos pular lá para o versículo 25. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Então aqui fica a dica para a gente entender sobre se eu vou seguir a vontade de Deus ou não, vai muito pela consagração que você está tendo a Deus. Vai muito pelo nível de busca que você está tendo com Deus. Entenda isso, como o versículo 25 está dizendo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então entenda que se você está vivendo a tua vida pelo Espírito, alimentando o teu Espírito, alimentando o Espírito de Deus que está dentro de você, você sempre vai andar em Espírito. Se você vê lá na sua Bíblia, a gente sempre aprende isso aqui com o bispo, Espírito está com a letra E, né, de início, com letra maiúscula, então está falando do Espírito de Deus. Então, se você entender que se você viver pelo Espírito, você vai andar somente pelo caminho que o Espírito Santo quer te conduzir. Guarda isso no teu coração, para que os 2 primeiros pontos fiquem definidos na tua vida. Fiquem definidos na tua vida para que você não erre mais. Não estou falando aqui que é uma fórmula secreta para que você não cometa mais erros. Não, até porque a gente ainda vai aprender muito com nossos erros. Mas que de verdade você entenda que há possibilidade de você errar muito menos. Que tem erros bobos que às vezes a gente já até errou, já aprendeu e a gente continua querendo errar. São esse tipo de erro que o Espírito Santo vai te conduzir a não cometer mais. Em nome de Jesus. Então a gente entende que o segredo de Jesus, se é que eu posso falar essa palavra segredo, o segredo é que Jesus ele veio à Terra como um homem, mas a gente vai entender que no início do ministério de Jesus, ele se consagra a ponto de deixar com que a carne dele mesmo a gente sabendo que Jesus já era um ser divino, que a carne dele mesmo, ela fica mortificada. A gente vai entender logo no início. É a primeira coisa que Jesus faz no ministério dele, é se consagrar, é se separar a Deus. E a gente vai ver que depois disso, tudo o que Jesus fazia, e eu posso talvez aqui confirmar que o grande segredo era que tudo que ele fazia era pelo Espírito Santo. Ele já não agia mais pela vontade dele. Ele já não agia mais por aquilo que ele achava que era certo ou errado. Ele só agia impulsionado pelo Espírito de Deus. A definição você vai ver lá no mesmo capítulo que a gente leu no início, capítulo 3 de Marcos. Lá na frente, versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino pode subsistir? Versículo 25.
E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe na casa, senão primeiro amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas é culpado do eterno juízo. No versículo 30, entre parênteses, o próprio texto vai nos explicar, porque diziam, tem espírito imundo. Então aqui a gente entende e define qual era o espírito que guiava a vida de Jesus. E ele mesmo está falando para aqueles homens, vocês estão falando besteira, porque o espírito que guia a minha vida, o espírito que me impulsiona a fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é propósito do meu Pai, que mandou eu vir na terra, eu faço. Porque vocês podem até me olhar com olhares tortos, e aqui eu não estou aqui aflorando o teu sentimento de vingança com o irmão que está do teu lado, em nome de Jesus, não é isso, tá bom? Fique tranquilo contra isso, não é isso. O que eu quero aqui te direcionar é que você tenha uma vida impulsionada pelo Espírito Santo, que você tenha uma vida que quando você tiver que tomar uma atitude de abraçar o irmão que está do teu lado, eu falo muito isso para os jovens, quando vem jovem aqui na frente do altar, não fica com vergonha de ir lá abraçar esse jovem, falar o quanto Deus ama a vida dele. Esse tipo de atitude é o Espírito que nos impulsiona, e que às vezes a gente está deixando tanto a nossa carne, o nosso sentimento, as nossas emoções ser aflorada, que te gera um sentimento de dúvida nessa hora, de você saber se é Deus mesmo que está mandando você abraçar esse jovem, ou se é você que está fazendo por sua vontade. E aí, através dessa dúvida, te gera vergonha, porque se você tem essa dúvida, você não vai saber se é Deus que está falando, e aí você fica com medo de as pessoas te julgarem. Então, em nome de Jesus, pega o terceiro ponto aqui, ó, ter uma vida de consagração e de busca, e começa a buscar a Deus, começa a fazer jejum, orar, se consagrar a Deus, e aí você vai ver que a tua vida vai surgir muito mais efeito, porque vai ser o Espírito Santo que vai estar guiando a tua vida. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Essa é a palavra que o Espírito Santo botou no meu coração para que eu falasse para você nessa noite. Que possamos andar em Espírito, que possamos andar impulsionados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que está no teu lugar, eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Você que estava deitado na tua casa assistindo a live, nesse momento de reverência, você agora fechasse os teus olhos, se botasse sentado para que você orasse comigo nessa noite. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe para nós, Senhor, nessa noite, Pai. Queremos te agradecer por o ensinamento que o Senhor nos trouxe, Pai. Muito obrigado pela tua palavra ser rica, muito obrigado pela tua Bíblia, Senhor, nos deixar um direcionamento, Senhor, a qual hoje, Senhor, nós ainda, Senhor, podemos pegar referências lá de trás que aconteciam há muitos anos atrás e podemos aplicar nas nossas vidas, Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor, Pai, ainda vai se levantar do teu trono pelas nossas vidas, Senhor. Eu sei, Pai, que o momento está difícil, eu sei que tem famílias, Senhor, perdendo, Senhor, entes queridos. Eu sei que tem pessoas, Senhor, que estão perdendo pessoas importantes nas suas vidas, Pai. Mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa confirmar no coração dos Teus filhos que o Senhor ainda pode até estar sentado, Pai. Mas que uma hora o Senhor vai se levantar, Senhor, pelas nossas vidas. Como a palavra aqui disse, Senhor, pode até ser quando nós estivermos no pó da terra, Senhor. Mas o Senhor vai se levantar pelas nossas vidas. E isso eu creio porque é a Tua palavra, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor vai vir buscar os Teus filhos, vai vir buscar a Tua igreja. E não vai ter vitória melhor, Senhor, do que irmos morar no céu, Senhor. Talvez a gente pegue esse tipo de palavra, estamos questionando porque o Senhor não se levantou ainda para que nós tivéssemos vitória aqui na terra, Pai. Mas não entendemos que o grande propósito, Senhor, é que a nossa maior vitória está na vida eterna, Deus.
Que possamos ter esse entendimento nessa noite. Guarda teus filhos, Senhor, guarda aqueles que estão no leito dos hospitais, Pai. Que a tua vontade seja feita sobre a vida dos teus filhos, Pai. Como o Senhor falou comigo através de uma oração, que a palavra para esse tempo é arrependimento. Porque não sabemos, Senhor, o que está acontecendo nessa pandemia. Não sabemos, Senhor, o que de fato vai fazer melhorar ou não. Mas sabemos que aqueles que se arrependem, Deus, aqueles que, Senhor, estão arrependidos do que fizeram, dos seus pecados, esses alcançarão a vida eterna, Pai. E essa é a única certeza que nós temos nesse tempo. Essa é a única certeza que nós temos, Senhor, para esse momento, é que devemos nos arrepender, Senhor. Então que nosso arrependimento, Senhor, o Senhor possa enxergar, Deus, e que toda a terra, todo mundo possa se arrepender, Senhor, de todos os pecados, para que nós possamos ser salvos por Ti, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite, eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está com a gente aqui, não se desvie ainda, momento importante, né? Estamos fazendo todas as lives, né? Toda segunda-feira, 8 horas. A gente vai botar algumas informações aqui na tela e eu vou falar para você algumas informações sobre a parte, né, do banco da nossa igreja, o Pix para você fazer a sua transferência, para que Deus abençoe também a tua vida financeira. O nosso Pix é 1022 89 52 1000 ao contrário, dígito 10. Vou repetir para você: 1022 8952 1000 ao contrário, dígito 10. Você que quer fazer transferência, a gente tem aqui a conta no Banco Stone 197, a agência é 0001, a conta 708456, dígito 9, Banco Stone 197, agência 001, conta 708456, dígito 9. Pode ter certeza que você fazendo essa transferência, não fique com bloqueio na tua mente, achando que Deus não recebe a tua oferta desse jeito. Pode ficar tranquilo que Deus recebe sim a sua oferta. Eu mesmo tenho testemunhos para falar disso através de vida financeira que eu fiz no momento da pandemia através de transferência e que Deus abençoou a minha vida. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, que Deus possa te abençoar muito nessa noite e que você fique em paz. Shalom, graça e paz.